Aí, vamos lá, Gil. Pode botar na mesinha ali. Ô, Vicente, dá uma força aqui, tá pesado. Dá uma força. Tô carregando o controle, cara. Cada um carrega uma coisa. Ah, você carrega o controle, eu carrego a televisão. Vai, liga na tomada aí que eu tô curioso pra ver essa televisão. Peraí. Isso. Agora vamos ver, hein? Atenção. Uai. O que aconteceu? Sei lá, rapaz. Em que tomada você... Ah, Gil. O que foi? Você ligou na tomada 220. E daí, Vicente? E daí que a televisão é 110. Agora queimou a televisão. Você vai precisar arrumar a televisão e comprar um transformador. Ei, mas pra que transformador, Vicente? Que isso? Pra que transformador? Pra que serve um transformador? Essa é uma das perguntas que a teleaula de hoje vai responder. Além disso, você vai aprender um fenômeno fundamental para o aproveitamento da eletricidade: a indução eletromagnética. E você sabe como é gerada a eletricidade que a gente consome? Pois vai ficar sabendo quando você aprender como funciona um gerador de corrente alternada. E aí, você tá nessa? Bom, eu vou levar essa televisão aqui pra consertar lá no meu amigo, porque eu não quero perder essa teleaula de hoje que está começando. Até daqui a pouco. Parece que você nunca viu esse painel. Não, Maristela, é que eu acho tudo isso muito complexo, né? A usina gera energia que passa para a rede de transmissão, que por sua vez se liga à rede de distribuição até chegar às casas. Não, tudo isso eu entendo. Agora, o que me deixa mesmo encafifada é como tudo isso começa na usina. Você entendeu? Como é que surge a eletricidade? Sabe que essa é uma boa pergunta, Rosinha? Você sabe a resposta? Olha, se eu tivesse que responder assim rapidamente, eu diria que a eletricidade é gerada pelo movimento das turbinas que são impulsionadas pela água. Mas até aí eu não expliquei nada, não é verdade? Nada mesmo. Olha, eu sei que a água passa por dentro da usina, tá? Vai de encontro às pás da turbina, fazendo-as girar, e que dessa forma surge a eletricidade. Tudo bem, mas é justamente essa questão. Como é que surge a eletricidade? Sabe o que é, Rosinha? É que não dá para responder assim, sem mais nem menos. Você tem que entender alguns conceitos antes. Talvez o mais importante desses conceitos seja o da indução eletromagnética. Sabe que foi a partir da compreensão da indução eletromagnética que os cientistas desenvolveram quase todas as coisas que a gente conhece hoje da eletricidade. Mas o que é a indução eletromagnética? A indução eletromagnética foi descoberta a partir de um raciocínio simples. Você já sabe que cargas elétricas em movimento formam uma corrente elétrica e que a corrente elétrica gera um campo magnético. Daí surgiu a hipótese: se cargas em movimento geram um campo magnético, será que um campo magnético em movimento gera uma corrente elétrica? Quem respondeu esta pergunta foram dois cientistas, o americano Joseph Henry e o inglês Michael Faraday, em 1831. Eles fizeram uma experiência aproximando e afastando um ímã de uma bobina ligada a um galvanômetro e chegaram a 3 importantes conclusões. Na primeira, eles perceberam que o ponteiro do galvanômetro se mexia quando eles aproximavam e afastavam o ímã. Isso significava que o movimento do campo magnético criava uma corrente elétrica que percorria a bobina. A segunda conclusão foi que o movimento do ponteiro tinha sentidos diferentes. Ia para um lado quando o ímã se aproximava e para o outro quando se afastava. A terceira conclusão foi que a intensidade da corrente elétrica estava diretamente relacionada com a rapidez do movimento do ímã. Quanto mais rápido, maior a corrente. Foi aí que surgiu a lei de Faraday. E aí, Vicente? Olha, ainda bem que não aconteceu nada de grave com a nossa televisão. Daqui a pouco eu vou lá buscar e aí tudo bem. Agora, no caminho eu vim pensando, sabe aquela história de transformador que você estava falando? Sei. Então eu fiquei muito curioso. Mas o seguinte, hein? Para saber um pouco mais sobre transformadores, primeiro você precisa conhecer a lei de Faraday. Você lembra que quanto mais rápido o movimento do ímã, maior a corrente elétrica gerada, né? Lembro. Sabe por quê? Não, isso eu não sei. Não sabe nem poderia saber. Porque para entender isso melhor, você precisa conhecer um novo conceito. O conceito do fluxo magnético. É o seguinte, vamos imaginar um campo magnético B. E dentro desse campo magnético, um retângulo. Dá uma olhada. Dependendo da posição, o número de linhas do campo magnético que passa pelo retângulo é maior ou menor. Nesse primeiro desenho, o número de linhas que atravessa o retângulo é máximo.
Agora, com o retângulo mais inclinado, o número de linhas que passa por ele é menor. E nessa última figura, nenhuma linha do campo magnético atravessa o retângulo. Eu já entendi. A posição do retângulo determina se mais ou menos linhas do campo magnético passam por ele. É isso mesmo, Rosinha, só que é muito mais fácil para a gente entender se a gente pensar que este retângulo é uma espira. Então, quanto mais linhas do campo magnético passarem por ela, maior será o fluxo magnético nessa espira. Mas nós estamos falando de campo magnético, né, Maristela? Então não é apenas a posição da espira que determina um fluxo magnético maior ou menor. É claro que se você tiver um ímã mais forte, que cria um campo magnético mais intenso, o número de linhas que passa pela espira vai ser maior e o fluxo magnético também. E é claro, se a espira for maior, também mais linhas vão passar por ela. Mas como descobrir o valor do fluxo magnético que atravessa a espira? É fácil, depois desta teleaula, dê uma olhada no seu livro de estudos. Os cálculos estão todos lá, explicadinhos. Ô, Vicente, Fala. diz uma coisa. O que o fluxo magnético tem a ver com a geração de energia elétrica? Eu sei que o campo magnético em movimento, né, gera corrente elétrica, tá certo? E que para entender tudo isso, a gente aprendeu o que é fluxo magnético. Tá. E agora, daqui para frente? Como é que Agora, eu ó, faço? presta atenção. Quer ver, olha. Isso aqui é uma bobina, tá vendo? Que na verdade é um conjunto de espiras. É fácil fazer uma bobina, é só enrolar um fio assim, como eu enrolei. Agora eu vou ligar essa bobina no galvanômetro aqui, pra gente ver a corrente que tá passando por ela. O que tá marcando ali? Zero, tô marcando zero. Zero. Nada. Não tá passando corrente Não. nenhuma. Agora, se eu aproximar um ímã dessa bobina, o que acontece? Ó lá. Começa a oscilar de posições. né? Ah, exatamente. Então agora existe uma corrente. Quando a gente aproxima o ímã da bobina, a intensidade do campo magnético aumenta e junto o fluxo magnético na bobina. Quando a gente afasta, ele diminui. É essa variação de intensidade que cria a corrente elétrica.